Bom dia, gente. Bom dia a todas, todos e todes. Eu sou a Pamela Canato, sou gerente de Operações e Desenvolvimento Institucional do GIF, e a gente vai dar início à mesa Impactos da Reforma Tributária nas Organizações da Sociedade Civil e no Investimento Social Privado. Essa mesa vai contar com a moderação do Eduardo Sazzi, do escritório do Sazzi, Berchares Torto Advogados, Flávia Regina, do Matos Filho, Nailton Cazumbá, conselheiro da ABCR, Priscila, do PLKC, e Márcia Udes, da Fundação José Luiz Egídio Setúbal. Desejo uma boa mesa a todos. A gente vai terminar essa mesa a 1h para seguir para o almoço, e eu vou passar a palavra para o Eduardo Sazzi. Obrigada, gente. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Nós vamos abrir para perguntas no final. Então, nós vamos buscar ser bem compacto na apresentação desse tema complexo, que é a reforma tributária e o impacto dela no investimento social privado, na filantropia, no terceiro setor em geral. E eu gostaria de começar falando sobre o papel dos tributos no país, né? E como eles se alinham com a temática do Congresso, que é a desconcentração de poder, conhecimento e riqueza. O tributo é um instrumento de desconcentração de riqueza, porque o tributo no Brasil, ele tem uma função retributiva. O que nós pagamos reverte em educação, saúde, segurança, saneamento básico e outras atividades importantes, mas ele também tem um caráter redistributivo, porque o tributo arrecadado, por exemplo, em bairros mais ricos de uma cidade, é usado para fazer investimentos em bairros periféricos, né? O sistema, a contribuição previdenciária arrecadada, as contribuições para a Seguridade Social arrecadadas das classes mais afluentes e das empresas são utilizadas para manter o Sistema Único de Saúde e toda uma rede de proteção social. Então, o tributo é, sem dúvida, um instrumento de desconcentração de riqueza. Ele é, em essência, um instrumento fundamental para os estados, mas ele também tem uma outra vertente de desconcentração de riqueza, que é o incentivo fiscal, que é a forma com que um indivíduo, uma empresa, podem pegar parte dos tributos que eles colocariam no Caixa Geral do Governo e dar para um projeto ou uma entidade ou uma causa que é interessante, que ele acha importante que seja financiado. E o incentivo fiscal, ele surge, então, com esse papel. Ele é uma ferramenta de estímulo ao investimento privado em uma área que não costuma receber muito investimento, né? Por isso que nós temos incentivos fiscais ligados a determinados territórios, como, por exemplo, nós temos os incentivos da Zona Franca, para nós termos maior atividade econômica na Amazônia Legal, com os incentivos ligados à Sudene, para nós termos maior investimento na região Nordeste, né? E por isso nós temos incentivos fiscais na área da oncologia, na área da proteção da infância, proteção dos idosos, cultura, esporte. Ou seja, o incentivo fiscal, ele utiliza uma ferramenta da tributação para desconcentrar esses investimentos, né, nessas áreas que são importantes para todos nós e o que atrai muitos de nós aqui sobre o investimento social privado e a filantropia corporativa. Mas nós temos hoje um grande momento, que é a reforma tributária. A reforma tributária está alterando profundamente o sistema tributário brasileiro. Eu digo até que ela não é uma reforma, ela é uma revolução tributária. Porque nós nunca tivemos um imposto dividido entre estados e municípios, que vai ser o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Nós nunca tivemos o imposto dos estados e municípios espelhado numa contribuição federal, que é o caso da CBS, Contribuição de Bens e Serviços. Então, isso é totalmente novo no Brasil e enfrenta desafios. Porque esses dois impostos, o IBS e o CBS, juntos, vão responder por 40% da carga fiscal brasileira. De longe, será o maior tributo do país, se nós considerarmos os dois
iguais, porque IBS e CBS são gêmeos siameses, um não desgruda do outro. Né? Então, e eles afetam o terceiro setor, afetam a filantropia, afetam o investimento social privado de várias formas, porque eles incidem sobre operações onerosas com bens e serviços. Eles são mais do que o ISS e o ICMS. Eles incidem sobre novas operações, e essas novas operações também estão no setor sem fins lucrativos. Então, nós vamos discutir esse impacto aqui. Também nós temos uma grande preocupação da reforma tributária com a restrição dos benefícios tributários, do qual o incentivo fiscal está incluído. Né? Então, a reforma não é uma única lei, mas um conjunto de leis que estão afetando sensivelmente o setor. Por exemplo, essa reforma dá aumento da alíquota de isenção do imposto de renda para R$ 5.000. Muito positiva para o indivíduo. Mas vai tirar da base de contribuição do FIA e do Fundo Idoso 90% das pessoas físicas. Vejam só. Né? Pode ser boa, aumenta a faixa de isenção do imposto de renda. Menos doador para o Fundo da Infância, menos doador para o Fundo Idoso. Menos doador para os outros projetos. Quanto isso afeta as estratégias de captação de recursos? Como isso afeta a dinâmica econômica? Então, é isso que nós vamos discutir aqui. Né? A primeira a falar será a Flávia. Todos nós, Flávia, Nailton, né, Márcia e Priscila, nós estamos muito empenhados nesse tema da reforma tributária sobre várias perspectivas. Né? O GIF, juntamente com várias outras organizações aqui presentes, faz parte de uma aliança que estamos buscando ter uma incidência no Congresso Nacional para que esse cenário não seja tão ruim para o setor sem fins lucrativos. Conseguimos alguns êxitos importantes, nós vamos trabalhar aqui, mas existem desafios a serem atendidos também. Então, continua a necessidade de desconcentração de riqueza, continua a necessidade de aprimorar os instrumentos de financiamento da sociedade civil organizada. E aí, nós vamos começar agora, então, passando a palavra para a Flávia. A Flávia é advogada sócia do Matos Filho, né, tem uma atuação consagrada e reconhecida no setor sem fins lucrativos. E aí, eu vou começando fazendo uma pergunta para ela, que assim, Flávia, como fica a nova estrutura tributária da Emenda Constitucional 132, com a edição da Lei Complementar 214, que é a lei complementar que regula o IBS e CBS? E qual é o impacto nos custos dos projetos? Há uma diferença do impacto para as entidades imunes e para as entidades isentas? Flávia, por favor. Bom dia a todas e todos. É um prazer estar aqui. Eu queria agradecer na pessoa da Pamela e do Cássio o convite para estar aqui. É um prazer. Esse tema tem, como diz o Eduardo, ocupado nossas agendas de maneira constante. Se você até puder colocar o próximo, porque é um slide só. Isso. Ocupado nossas agendas de uma maneira constante. E é um tema árido, então vou ficar horas, o dia inteiro, para fazer a explicação da emenda constitucional. Não, gente, tenho 10 minutos, a gente vai tentar traduzir aqui o espírito da reforma tributária para todo mundo. Então, por que eu trouxe só esse slide? Para vocês conseguirem ver... Ai, não, já fiz errado, olha. Pronto, não vou nem mexer. Que o objetivo da reforma era trabalhar o consumo. Então, a gente tem 5 tributos que incidiam sobre consumo. 2 impostos, o ISS e o ICMS, que vão virar imposto sobre bens e serviços, IBS. 2 contribuições de âmbito federal, que era o PIS e a COFINS, e que vão se tornar a CBS. E a gente tem um imposto federal, que é o IPI, que era o Imposto sobre Produtos Industrializados, que isso afeta pouquíssimo o terceiro setor, que vai virar um tributo de uma característica extra fiscal para produtos específicos que vão ter, e ele vai chamar imposto seletivo, e os produtos vão estar previstos numa regra especial. Então, vamos esquecer um pouquinho esse aqui, e a gente vai se concentrar nos 2 que foram criados a partir da emenda constitucional e que estão sendo regulamentados pela Lei Complementar 214. Bom, gente,
como o Sasi falou, é uma bela revolução. E como isso nos afeta? Primeiro, organizações imunes, a própria Constituição, né, a emenda constitucional definiu que as organizações imunes não vão pagar ICMS, olha eu, IBS e CBS. Puxa, mas a gente era imune e já não pagava. Quem são as imunes? Vamos lembrar, são as organizações que atuam com educação, saúde e assistência social e que têm que cumprir regras que estão previstas no artigo 150 da Constituição Federal, regulamentado pelo artigo 14 do Código Tributário Nacional, e a gente até vai falar que esse foi um grande avanço nosso. Então, essas organizações, a partir da reforma tributária, não recolhem, continuam não recolhendo o ISS, o ICMS elas passam a não recolher, porque a gente não tinha imunidade de ICMS, porque não é patrimônio, nem renda, nem serviço, e elas passam a ser imunes à CBS. O que isso traz para a gente de positivo? Antes da reforma tributária, para deixar de recolher PIS e COFINS, as organizações imunes tinham que ter uma certificação. Imagino que muitos de vocês conheçam essa certificação, que se chama SEBAS, Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. A partir da reforma, as instituições imunes não precisam de SEBAS para deixar de recolher a CBS. Esse é um grande avanço que foi conquistado pelo terceiro setor. O outro grande avanço que foi conquistado, mas que é pouco perceptível para todo mundo, foi uma grande discussão em torno das mudanças do artigo 14 do Código Tributário Nacional. A proposta da Receita Federal incluía novos incisos nesse artigo 14, que exige basicamente 3 coisas das organizações: que elas apliquem o recurso no território nacional, que elas não distribuam resultados sob qualquer forma e pretexto, e que elas mantenham a escrituração contábil. A proposta da Receita aumentava para mais 2 incisos, 4 parágrafos, e foi uma luta intensa para que isso não fosse alterado, porque ia mudar muito a dinâmica das organizações imunes e também até as isentas, que acabam sendo afetadas, porque alguns estados, e a Priscila vai falar bastante sobre isso, exigem o cumprimento do artigo 14 até para reconhecer benefícios de TCMD, que é o Imposto sobre Doações. Ponto 1, tivemos alguma melhora. Bom, gente, ponto 2. Essa melhora é tão maravilhosa assim? Não, a gente ganha, mas a gente sempre perde um pouquinho na negociação. E as imunes tiveram até uma discussão muito interessante, que eles acabaram recuando, que era a discussão sobre créditos e débitos. Flávia, o que é isso? Um dos grandes princípios da reforma tributária é a não cumulatividade total. Então, tudo que você compra, você pode fazer um crédito referente ao imposto, e tudo que você vende, você debita, e você só vai pagar a diferença entre aquilo que você creditou e aquilo que você debitou. Então, vamos dizer, eu comprei de insumos 100 de crédito e o meu serviço, no final, custa 120. Eu vou pagar 20 de IBS, CBS. O que acontece com as imunes? O governo falou, excelente, vocês são imunes, mas vocês não podem tomar crédito. Então, o que ela compra passa a ser um custo para ela. E se você creditou, na hora que você vender, você vai ter que anular o crédito e você não vai debitar, porque você não debita porque você é imune. Então, esse é um efeito que, para as imunes, e aí talvez o Nailton possa até depois ou me ajustar o que eu estou falando aqui, porque eu não sou contadora, mas o efeito que a gente tem é de um acúmulo de créditos, e teve até, ao longo de toda a discussão da reforma, até um grupo de organizações sem fins lucrativos imune, que tentou discutir possibilidades de manter o crédito e ter algum benefício como cashback, que era alguma coisa que estava sendo aplicada para outras organizações. Só para vocês entenderem, se uma organização imune vende um serviço de saúde, por exemplo, aí
Não para um consumidor final, tá, gente? Quando vende para consumidor final, pessoa física, acabou. Mas vendeu, por exemplo, vamos dizer, saúde é ruim, educação, que você consegue vender para grupos empresariais, vamos dizer assim. Essa organização imune não vai poder nem creditar, nem debitar. Se eu sou uma empresa que estou comprando um serviço de uma outra empresa de educação que vende serviços, essa creditou e debitou, logo, a tendência é que o valor desse serviço seja menor, porque ela conseguiu tomar o crédito e fazer o débito. Então, ela não teve um acúmulo ali, ela não assumiu o custo. Então, isso, de alguma forma, já emendando na segunda pergunta, impacta em termos de custo para as organizações imunes. Tem diferença entre as imunes e as isentas? Sim, tem diferença entre as imunes e as isentas, porque a gente está falando de uma reforma constitucional. E a isenção, ela não existe no plano constitucional, ela existe no plano das leis que a gente chama de leis ordinárias. Então, uma reforma constitucional jamais poderia falar sobre as instituições isentas, que são aquelas que a gente conhece, que estão previstas ali na Lei 9532, que não recolhem imposto de renda sobre as suas operações, ou cada um dos tributos aqui que a gente está falando, PIS e COFINS, principalmente, que vai ser muito afetado, as leis deixaram de existir. Então, a gente não tem previsão nenhuma na reforma sobre benefícios de isenção nesse sentido, das instituições que são isentas de imposto sobre a renda. Existem mecanismos de isenção? Existe, claro. Então, as isentas, que são aquelas organizações que a gente fala bastante, que estão lá na Lei 9532, elas são contribuintes de IBS e CBS, como qualquer outro contribuinte. Então, elas vão conseguir creditar e debitar. Então, elas têm uma diferença muito grande entre as imunes. Só que elas também acabam perdendo um pouquinho, porque a lei do PIS e da COFINS deixou de existir quando foi criada a CBS. Então, aquele mecanismo que imagino que muitos de vocês conhecem, que era pagar o PIS numa alíquota de 1% sobre a folha de salário, foi por água abaixo, ele não existe mais. E o pagamento da COFINS unicamente sobre receitas próprias também não existe mais, porque essas leis deixaram de existir com a reforma tributária. Então, aqui é um outro impacto que a gente tem que considerar para essas instituições. E aí, finalizando, eu queria falar um pouquinho que algumas instituições isentas vão se beneficiar, porque alguns tipos de serviços foram considerados ali na reforma como relevantes, que é o caso dos serviços culturais, em que a gente tem uma redução de base de cálculo, de alíquota, desculpa, de até de 60%. Então, essas organizações, elas vão poder continuar acreditando e debitando, mas o custo para elas é um custo menor, porque vai ter um corte ali de 60%. Para as isentas, então, a gente vai ter que olhar a atividade que a instituição pratica no fim do dia, se existe algum benefício específico ao longo da lei complementar que se aplica para elas, caso contrário, elas vão ser contribuintes de IBS, CBS, como qualquer outro. Já as imunes, não. Elas não serão contribuintes de IBS e CBS, coisa excelente, não precisa mais de SEBAS para provar isso, só que elas não vão poder nem creditar, nem debitar, elas vão ter que assumir o custo, ainda que seja pequeno, né? Tá bom, eu já entendi, mas elas vão ter que assumir esse custo ao longo da cadeia. Então, isso traz impacto na vida delas. Acho que, quando o SASE traz isso de uma revolução, qual é essa revolução? Eu sempre falo isso, gosto de falar assim, a gente tem que se olhar para dentro mesmo. Que tipo de operação a gente realiza, como que a gente está realizando isso, conversar internamente, né, com as pessoas da própria organização, com assessores que vocês tenham, contábeis, jurídicos e etc., para repensar, eventualmente, ou pensar o fluxo de atividades de vocês, para entender o real impacto da reforma tributária, porque ela veio para ficar, isso não vai mudar, a lei complementar ainda pende de algumas
modificações, mas ela está posta. A reforma está posta. Mas tem coisas boas. A Priscila vai falar agora, depois de mim, ela vai falar sobre coisas boas. Obrigado, Flávia. Então, vejam, o IBS-CBS vai afetar o terceiro setor. Essa é a mensagem. As entidades sem fins lucrativos vão pagar IBS-CBS. E esse custo é 28%, quando se completar a transição. Você vai pagar sobre todo o fornecimento feito para você, entidade. Você vai pagar sobre o aluguel da sede. Você vai pagar sobre os serviços de seus fornecedores. Você vai pagar sobre as mercadorias que você compra. Uma grande questão é que ele também vai incidir sobre doações com encargos, em benefício do doador. Isso vai afetar a estratégia de reciprocidade para projetos incentivados. Porque os projetos incentivados também vão pagar IBS-CBS. O projeto da Lei de Incentivo da Cultura, o esporte, o projeto do FIA, Pronas, Pronon, e por aí vai. Vai haver incidência. Aquelas que são imunes, nos seus fornecimentos não pagarão, como a Flávia disse, mas absorverão todo esse custo. Temos que olhar para os orçamentos. Temos que pensar esse impacto no nosso orçamento de custo, para rever preço, para rever estrutura de financiamento. Se a entidade é isenta e cobra pelos serviços, entidade cultural que vende um ingresso para um evento, que vende um livro, alguma coisa, entidade esportiva que vende ticket, né, para o evento, poderá ter uma compensação do crédito. Bom, mas pagará no seu fornecedor, vai aumentar o seu preço de venda. Para quem saiu melhor na conta? Quem se dedica à pesquisa, às entidades de ciência e tecnologia. Por quê? Porque quando elas prestam serviços, elas não pagarão IBS-CBS, os seus fornecedores, mas todos os créditos das etapas anteriores elas conseguirão acumular. E com isso poderão pedir a devolução desse crédito em dinheiro. Então, se do setor sem fins lucrativos algum setor saiu hiper privilegiado, eu diria que é o setor de pesquisa, as ICTs, Instituições de Ciência e Tecnologia. Então, com status melhor até que as imunes, na minha interpretação. Porque tudo que elas pagarem, elas vão conseguir recuperar em ressarcimento financeiro do governo. E no fornecimento que ela fizer, não haverá isso. Mas isso afeta, então, os incentivos. Aí a gente entra para a parte que eu vou passar para a Priscila. Também, junto com a reforma tributária, nós tivemos uma outra emenda constitucional, a emenda 109, que disse que o Estado tem que definir um limite para os benefícios fiscais, né, para que as contas públicas entrem numa base sustentável. E no fim do ano passado foi editada uma lei complementar, a 211, dizendo que, enquanto não houver superávit primário nas contas públicas, não poderá se conceder, ampliar ou prorrogar benefícios fiscais, o que inclui os incentivos fiscais do setor. E alguns deles têm data de validade, né? Então, nós temos um risco. Enquanto as contas ficarem desgovernadas, e nós sabemos a situação do orçamento é complexa no Brasil, o executivo está cada vez mais frágil, o Congresso está cada vez mais crescendo no orçamento, nós vamos ter um problema com a continuidade dos incentivos fiscais. Então, para a Priscila Pasqualin, advogada sócia do PLKC Advogados, também com uma grande atuação na advocacia do terceiro setor, na filantropia, vem a pergunta: quais são os impactos da emenda constitucional 109 da Lei Complementar 211 para os incentivos fiscais? E como ficou a desoneração do ITCMD, né, que é o Imposto sobre Doações? Priscila? Obrigada, Eduardo. Obrigada, Cássio, pelo convite. É muito bom estar aqui entre amigos. Uma das coisas que talvez eu tenha mais orgulho desses últimos anos aí é ter juntado, fazer parte de um grupo de escritórios de advocacia, de organizações, mas os escritórios são empresas, concorrentes, entre aspas,
e a gente trabalhar colaborativamente, se complementando, é uma coisa que me dá muito, muito orgulho e prazer. Eu acho que gerou um resultado aí nessa incidência da reforma tributária importante, né, nos juntando a vários grupos da sociedade civil que já se organizam para fazer uma incidência, tentando não ter o fogo amigo, né? E acho que com isso a gente conseguiu ter algum desses avanços que a Flávia colocou. E eu, felizmente, fiquei com a parte bem mais legal para falar, porque IBS-CBS é muito chato. Eu estou impressionada como essa sala está cheia. Então, a minha parte tem uma parte não tão boa e uma parte muito boa. A parte não tão boa é a parte dos incentivos fiscais. Então, eu acho que a gente a gente tem que olhar de algumas maneiras aí para os incentivos fiscais. Primeiro, o que o Eduardo colocou, né? A gente tem aí uma legislação que está possibilitando a restrição dos incentivos fiscais que a gente conhece hoje, que não sei se vocês sabem, mas eles têm um prazo de validade por uma outra lei, também tratando aí da responsabilidade fiscal do Estado. Os incentivos têm prazo, né, para terminar, e toda vez está terminando o prazo, se prorroga, por vezes tem que ter uma incidência mais ativa, por vezes não, mas agora tem uma lei que vai impedir que seja renovado se não atingir o superávit primário, como o Eduardo falou. E isso é ruim, né, porque o setor, acho que o da cultura é o mais tradicional, né, que a gente tem aí com o uso do incentivo fiscal, e ele é muito dependente, né, do incentivo fiscal. Então, pode representar uma mudança e uma restrição de recursos incentivados. O que eu acho que nos leva, como setor, a nos questionar, né? Porque, de fato, o incentivo fiscal que a gente tem da cultura, do esporte, do idoso, da criança e do adolescente, esses que o Eduardo falou, são destinações do imposto, né? A gente não está falando de filantropia. A empresa não coloca a mão no bolso, a pessoa física não coloca a mão no bolso, ela já ia pagar um tributo e ela exerce a sua cidadania escolhendo aonde aquele tributo vai parar num projeto que foi previamente aprovado por um órgão público. Enfim, aquele dinheiro vai continuar cumprindo uma política pública, ainda que em parceria com as instituições. Então, isso acho que está correndo risco. Teve uma movimentação também de levantamento de dados e de obrigação de declarações que a Receita Federal começou a fazer. A gente acha, né, que numa preparação para um corte maior dos incentivos fiscais que a gente tem. Então, acho que a gente precisa ficar de olho, tanto para fazer uma incidência política, quanto para... Né, estamos no Congresso GIF falando de desconcentração de riqueza, e como o Eduardo falou, o tributo é uma forma de desconcentração de riqueza, mas a filantropia também. Então, para chacoalhar aqui um pouco a filantropia, para chacoalhar um pouco as empresas e as pessoas físicas a doarem, independentemente de um incentivo fiscal tão benéfico quanto esse que a gente tem, que é de destinar o imposto sem colocar a mão no bolso. Os estudos que até o GIF ajudou a fazer sobre incentivos fiscais no mundo mostram que os incentivos fiscais que são mais bem-sucedidos são aqueles em que reduz a base de cálculo do imposto, o que significa que uma parte do dinheiro sai do imposto, do governo, e outra parte do dinheiro sai do bolso do cidadão, realmente num exercício de uma real filantropia. E a gente, numa segunda etapa da reforma tributária, vai ter que enfrentar isso. Essa discussão vai vir na hora que a gente tiver a reforma tributária do imposto de renda. Essa discussão deve aparecer e nós estaremos ali diligentemente olhando e buscando argumentos para a gente tentar não perder isso que a gente já tem. Mas uma outra coisa que a reforma trouxe, com o IBS e CBS, como vocês viram que a Flávia explicou, o ICMS e o ISS viraram IBS. E a gente não conseguiu emplacar na legislação a possibilidade de ter os incentivos fiscais regionais que a gente tem hoje, principalmente de esporte e cultura, né, espalhado pelos estados. Então, esses programas estão correndo um risco,
Aliás, os que existem hoje têm data marcada para terminar, né? Para se criar novos incentivos fiscais, a gente precisa de uma incidência um pouco mais robusta para criar legislação que permita que isso aconteça. E isso abre, e eu participei recentemente de algumas discussões, talvez uma janela de oportunidade para a gente ver, usar esses incentivos fiscais que têm data para terminar. Tem governos pensando em possibilitar destinar esses recursos incentivados para fundos patrimoniais ligados àqueles temas, os endowments ligados àqueles temas. Porque já que isso vai acabar, então vamos, entre aspas, acumular um pouco desse recurso em fundos patrimoniais para que eles continuem a dispersar recursos para o setor. Mas, então, aqui a gente tem alguns pontos que a gente precisa ficar de olho e fazer a incidência política para a gente não perder aquilo que a gente tem hoje e que faz parte da nossa sociedade, né? Estamos acostumados aí no financiamento das instituições. Mas a parte mais legal, né? Eu acho que o avanço que a gente tem na reforma tributária que eu tenho para falar é a parte do ITCMD. ITCMD, imagino que todo mundo saiba, Imposto sobre Transmissão Causa Mortes, ou seja, Imposto sobre Herança e sobre doações. Também um estudo feito pelo GIF, União Europeia, muitos dos que estão aqui, que participaram dessa pesquisa, viram que de 75 países, apenas 3 tributavam a doação filantrópica. O Brasil é um deles. E nós, como grupo, né, a gente criou o mote de que filantropia não se tributa. É um absurdo, é uma aberração. Esse imposto existe para tributar a herança ou a antecipação da herança. E de tantos esforços que foram feitos, né, pela BCR, pelo GIF, pelo IDES, pela BOM, todo mundo gritou pela APF contra o ITCMD. Temos 27 leis. Alguns dão isenção, outros reconhecem imunidade, procedimentos burocráticos, outros não reconhecem nada. Mas, com o esforço aí acumulado dos anos, a gente conseguiu, na emenda constitucional, ter a previsão de que o ITCMD não incide sobre as doações e as transmissões em testamento, no caso, para filantrópicas. E nem as doações realizadas pelas instituições. As instituições doadoras, hoje, por vezes, elas têm a isenção do ITCMD no seu estado, mas, ao fazer a doação para um outro estado, elas acabam recolhendo o imposto, porque a legislação hoje posta fala que incide o imposto sobre essa transação também. Então, a gente conseguiu um bom avanço. Então, na Constituição, a gente conseguiu fazer constar que não tem a tributação da filantropia na entrada e na saída, né? Na doação para a instituição e dela para frente. A gente conseguiu ter uma amplitude de causas. Então, a Constituição usou mais uma expressão de causas com relevância pública, e que a gente, então, fez aí a incidência política para o PLP 108, com principalmente 2 objetivos que foram alcançados. Ter uma amplitude de causas. Perguntavam para nós, não, mas então vamos fazer a lista? Faz a lista da UCIP, faz a lista das fundações, vamos fazer a lista de causas. E a Laís, que está aqui, que é a mãe do marco regulatório das organizações da sociedade civil, não cansava de falar, a gente não pode cair nessa. Não pode ter lista de causa, não pode. Então, a gente procurou ancorar nos princípios fundamentais da Constituição para a gente realmente ter uma amplitude de causas, porque a sociedade muda. Hoje as prioridades são umas, amanhã são outras. O que importa é que sejam causas que se dediquem ao benefício público, ao benefício coletivo, e sem fins lucrativos. Então, esse foi um avanço que a gente conseguiu. O outro objetivo é não burocratizar. A gente sabe o custo que e por vezes falam para nós, mas os advogados ganham dinheiro com isso. A gente não quer ganhar dinheiro com isso, ao contrário. Isso é uma perda, é um desperdício de recursos, a gente ter uma burocracia tão grande para exercer um direito. Então, quanto mais a Receita Federal e a Estadual estão aparelhadas
tecnologicamente, mais eles têm as informações que eles precisam, né? E uma fiscalização, todo mundo está sujeito o tempo todo. Então, por que a burocracia? Então, a gente conseguiu, no PLP, ter um princípio, né? Porque o PLP é o projeto de lei complementar que vai trazer essa norma nacional para todos os estados. Depois, cada estado vai ter que também fazer a sua norma estadual. Mas a gente está conseguindo deixar, pelo menos, a lógica de desburocratização na lei complementar, e aí vamos ver se as leis estaduais, de fato, vão acompanhar isso. Bom, com essas vitórias, a gente pensou em avançar um pouco mais, né? Vitórias que a gente está de olho, porque a gente ainda não tem a aprovação dessa lei, ela está tramitando no Congresso. Mas a gente conseguiu fazer uma proposta de emenda, a emenda 22 ao PLP 108, feito a partir de um estudo que o escritório do Eduardo, junto com o Movimento Bem Maior, fizeram sobre tributação de riquezas no mundo, aonde a gente, não sei se vocês sabem, mas nos Estados Unidos, que todo mundo fala de uma supercultura de doação e tal, lá eles fizeram uma opção como sociedade, né? O imposto sobre herança é muito, muito alto, porque, teoricamente, eles não querem que o recurso fique acumulado por gerações nas famílias. O imposto, então, tributa-se, né? Pode chegar a 50%, e esse tributo, então, essa riqueza vai parar na mão do Estado. Ou, para reduzir o imposto sobre doação, pode-se criar fundações. Então, a cultura de doação lá também foi muito incentivada, além de outras características culturais que não vêm ao caso. Aqui, a gente tem um imposto sobre doação bem baixo, no Brasil, se a gente comparar com outros países do mundo. Mas a gente não fez uma incidência para aumentar o tributo, isso está em discussão e acho que não é o nosso papel. Mas a gente fez uma proposta de redução do ITCMD a pagar no momento do falecimento de alguém, do momento da sucessão, para aquelas pessoas que tiverem feito doações filantrópicas para instituições da sociedade civil. É uma norma que é uma norma na lei complementar, é quase que uma norma indutora. Se sair isso na lei complementar, não significa que isso está valendo amanhã. Cada estado vai ter que fazer a sua legislação e implementar isso. Mas a gente está conseguindo, pelo menos, colocar essa sementinha para levar a discussão para as assembleias legislativas dos 27 estados. Como uma forma, então, de estimular aí a cultura de doação. Então, com isso, a gente consegue também atacar um pouquinho essa questão da transferência de riqueza, né? Acho que tanto na transferência de poder, na hora que a gente vai entrar aí nos incentivos fiscais, nessa grande reforma tributária, onde talvez a gente migre para um incentivo fiscal de redução da base de cálculo, a gente tem essas duas formas valendo, e aí, de fato, o poder da escolha dos projetos vai estar muito mais na mão do cidadão e não naquele projeto previamente aprovado. Mas não é dessa transferência de poder, né, que a gente está falando aqui, é uma bem maior, eu sei, mas pelo menos é um pedacinho. E uma transferência de riqueza com os incentivos fiscais que a gente está propondo aí com esse incentivo do ITCMD. Então, acho que passei do meu tempo, eu não sei, está sem cronômetro aí, mas para essa primeira fala, acho que eu cobri o que você me pediu. Obrigado, Priscila. Bem, como a Priscila relatou, a Flávia também relatou um pouco sobre o processo de discussão no Congresso. Eu posso dizer o seguinte para vocês: o esforço que nós fizemos para não alterar o artigo 14 CTN, que fixa as regras de imunidade, o esforço que nós fizemos para que as doações não fossem base de cálculo do IBS-CBS, que estavam na origem do projeto de lei, né? Talvez vocês estavam dormindo tranquilo, mas nós nos sentíamos como aqueles agentes secretos desarmando a bomba, né? Porque quando a bomba chegasse, vocês iam, nossa, tem uma bomba. Mas, então, aqui tem muito Ethan Hunt, Laura Croft, tá?
Pode não parecer, mas foi um esforço muito grande. E esse trabalho de articulação, para nós, foi muito importante a integração, realmente, entre todos os times, para que nós pudéssemos alcançar isso. Há muita coisa a fazer, né? E dentro desse esforço de advocacy, a gente também contou com o apoio da Pulso Público, está aqui o Vitor, né? que lá aqui em Brasília nos apoiava bastante. O Fernando, da BCR, também toda hora lá, outro Ethan Hunter ali, ajudando a gente nessa discussão, e várias outras pessoas que eu não estou vendo aqui, mas que foram sempre muito importantes. E não há dúvida o seguinte: a filantropia, a desconcentração de riqueza, tem nos tributos uma ferramenta importante. Talvez vocês possam pensar, né, que o país mais socialista das Américas é Cuba. Não, eu diria que é os Estados Unidos. Você pode me dar pedrada, mas é o seguinte: em Cuba você não tem nada, mas nos Estados Unidos, tudo que você tem, metade você tem que dar para o governo quando você morre. Por isso que há um processo de desconcentração de riqueza muito forte, associado a um imposto de herança muito alto. E essa mitigação, né, associada ao imposto muito alto, tem a possibilidade do incentivo fiscal para a criação filantrópica. Então, a construção dos grandes endowments, né, que são os fundos patrimoniais, né, nós temos aqui as grandes universidades discutindo, né, com seus fundos patrimoniais. Nós temos a criação das grandes fundações, né? Quando elas surgem nos Estados Unidos, elas surgem associadas a um processo de planejamento sucessório e de filantropia e de incentivo fiscal, né? Elas têm outras motivações, sem dúvida, não só isso, mas esse é um elemento fundante, extremamente importante. E aí nós estamos agora, no Brasil, já há muito tempo, tendo o setor preocupado com os fundos patrimoniais, preocupado com a construção da riqueza. Porque vamos dizer o seguinte, né? Você fica rico de 3 formas, né? Ou porque você herda, ou porque você trabalha, ou porque você ganha na loteria. 3 formas lícitas, né? Se você não herdou, não ganha na loteria, vai ter que trabalhar. Muitas organizações trabalham para construir seu fundo patrimonial. Acumulam dinheiro, planejam-se para acumular dinheiro para construir seu fundo patrimonial. Eventualmente podem ser agraciados por uma herança, né? Por uma doação de um filântropo. Mas elas têm que estar preparadas para isso, né? Então, quando a gente começa a pensar na construção de riqueza, na entidade sem fins lucrativos, para que aquela riqueza continue atuando naquela causa, que a causa é de desconcentração de riqueza, né? Vejam só, tem um paradoxo em dentro, né? Quer dizer, a entidade cria uma riqueza dela para ela ter perpetuidade na atuação da sua causa. Ela tem a possibilidade de atrair doadores. E ao atrair doadores, né, nós temos que pensar que estímulos nós damos. E dentro desse esforço que nós fizemos aqui, nós conseguimos, no projeto da lei do ITCMD, apresentar uma emenda, que a gente chama aqui de emenda 22, que é o número que a emenda tomou, a respeito da possibilidade de estimular pessoas a fazerem as doações hereditárias como tem nos Estados Unidos, né? Ou seja, estimular a doação de um valor que não vai para projetos, que não vai para curto prazo, e sim para longo prazo. E aqui, para isso, eu trago aqui, vou passar a palavra a Márcia Woods, né, que também é outra Laura Croft lá, trabalhando conosco, né, que é da Fundação José Luiz Egídio Setúbal. E quero fazer para ela uma pergunta. Como as mudanças previstas na reforma influenciam a atuação dos doadores e investidores sociais privados? E o que pode mudar na forma de doar com a emenda 22? Márcia, por favor. Obrigada, Eduardo, pela pergunta. Obrigada ao GIF pela oportunidade de estar aqui compartilhando um tema que me é tão caro como... E aqui eu falo com 2 chapéus, acho que posso dizer, pela Fundação José Luiz Egídio Setúbal, que tem como a infraestrutura do setor e a filantropia uma das suas prioridades programáticas, a outra é a saúde infantil, mas também por ser me considero uma ativista no tema, e nesses 25 anos de estrada tenho acompanhado como essas questões afetam a filantropia e o investimento social privado. E aqui também acho que é uma oportunidade de fazer uma reconciliação, né? Porque eu achei
eu passei tantos anos odiando o ITCMD, assim, era um ódio mortal, né? Aquela coisa assim, como que pode existir um imposto tão ruim, horroroso? E agora também, com a emenda 22, acho que é uma forma de fazer um melhor uso dele, né? Então, é uma forma de me reconciliar com essa relação com o ITCMD. Mas eu acho que, do ponto de vista, a fundação é uma fundação... Eu vou falar do nosso caso. A fundação é uma fundação que parte da sua estratégia é grant making. Então, a gente doa recursos para as organizações. Acho que foi muito debatido aqui ao longo desses dias e vai continuar sendo, como isso é uma forma de desconcentrar poder, principalmente nas relações com as organizações. Você doar o recurso, repassar o recurso. A gente está discutindo a qualidade de como esse recurso é dialogado, enfim. Mas tem uma questão que, ao fazer isso, incide o ITCMD. Nós temos sedes no estado de São Paulo, 4% lá, e que, quando você doa dentro do estado, quem tem a obrigação de recolher é a organização. E eu acho que isso era mais perverso, acho que, do ITCMD, sabe? Porque não dava consciência para o doador de que aquela doação estava sendo tributada. Às vezes, ele nem tinha consciência, mas a organização, se passava acima de um valor, ela tinha que recolher o imposto. E, quando você doa para fora do estado, que, de novo, é cruel em relação ao nosso tema, porque a gente está colocando uma prioridade de investimento no Norte e no Nordeste para saber das desigualdades. E, quando você olha de infraestrutura de saúde, acesso, é uma questão séria. Então, o nosso olhar para o Norte e o Nordeste ele é bastante amplo e cada vez mais ganhando tração. E aí é onde a gente recolhe imposto. Então, e assim, o montante, o ano passado a gente doou 8 milhões e alguma coisa, então a gente arrecadou aí 130 e tantos mil reais da nossa parte. Eu não contabilizei aqui quem arrecadou dentro do estado de São Paulo. Então, ou seja, a gente está falando de um valor assim expressivo de um projeto que você pode ter e que isso está sendo pago. E aí eu adoro, quando a gente vai no Congresso, eu dou um exemplo muito bom, porque isso foi uma coisa que a gente percebeu na jornada de incidência da Aliança pelo Fortalecimento da Sociedade Civil na reforma tributária. Os nossos parlamentares congressistas e até alguns membros do Executivo desconhecem a realidade do setor. É uma ignorância enorme de como funciona, de como atua, a diversidade, a beleza, enfim. É muito difícil. Eles não legislam para a gente. Há exceções com proposições legislativas específicas, mas, quando tem essas grandes reformas e esses grandes debates, é ignorado. É um desconhecimento assim, enorme sobre isso. E eu usava um exemplo muito, muito simbólico, que é quando teve a crise Yanomami, a Fundação foi fazer um apoio para o Unicef, para doar os leites terapêuticos, para apoiar, né, com aquela desnutrição crônica que tinha das crianças, e a gente teve que pagar ITCMD. Era uma crise humanitária, emergência do governo, com um comitê estratégico que o Unicef fazia parte. Esse leite terapêutico foi aprovado para poder entrar no país, e, mesmo assim, a gente teve que pagar imposto para fazer essa doação. Isso é um absurdo. É interesse ou não interesse do país isso? Doação é um valor da nossa sociedade ou não é? A gente acredita nisso? Então, isso é inaceitável. Então, acho que tem uma questão muito séria sobre como fazer a filantropia, como fazer desempenhar, né, a nossa estratégia de investimento social, que está totalmente ligada com doação. Então, com o avanço que a gente teve na PEC de poder não pagar tributos sobre a doação é extremamente importante. Agora, a oportunidade que a gente teve com a emenda 22 é maravilhosa, né? Porque eu sinto que a gente está dando o triplo mortal carpado. Então, a gente sai de pagar imposto e daí a gente vai trazer um incentivo, né? Yes! Então, aí é onde que meu coração deixa de ser peludo e eu falo assim, poxa, vamos lá. Então, a gente põe a emenda 22, como foi explicado aqui, ela possibilita os estados, e aí eu vou falar que nem advogado aqui me arriscando a falar besteira, mas tudo bem, porque é competência do estado, certo? Regular isso. Mas o Senado ou o governo federal tem a possibilidade de
permitir que os estados façam isso. Então, a gente está colocando essa emenda para que possam os estados, então, criar um incentivo aí a ser debatido no seu estado, o que cabe, o que ele vai tratar, mas para estimular doações de interesses públicos, né, de fundos filantrópicos. Por que isso é importante? Acho que o Ricardo Henriques tocou isso na plenária de abertura, quando ele falou dos endowments e dos fundos patrimoniais, ou da possibilidade de se criar fundos. Quando você está falando de desenvolver uma iniciativa social, e hoje foi muito falado isso, e foi falado ontem também, tem o tempo das transformações. E eles não acontecem do dia para a noite. Falar essas coisas, eu não sei quem que define que projeto social dura 1 ano, ou que você vai fazer apoios e doações para uma organização que só vai ter 3 anos. Para mim, isso é tudo um número mágico, saiu da cabeça de alguém, mas porque a gente sabe que as transformações elas vêm por gerações. Elas não acontecem da noite para o dia. É todo um processo. E a mesa de hoje de manhã discutiu bastante isso, né? Como é que você olha os territórios e você consegue fazer uma qualidade de vida subir, trazer dignidade para a população. Isso acontece no tempo. Então, você poder ter grandes doações que criam capacidades e patrimônios instalados nas organizações, em que elas vão poder ter uma capacidade de atuação no médio e no longo prazo, e possibilidade de planejamento, porque hoje a maior parte das organizações vive quase que vendendo almoço para pagar o jantar. Isso você não consegue fazer plano de longo prazo, ter estratégia aí que vai trazer todos aqueles números que a gente pede como investidor social que quer saber os resultados. Então, eu acho que ela traz uma perspectiva de sustentabilidade para o objeto das ações, né, para as temáticas que a gente quer apoiar. Então, isso é muito legal da emenda 22. E aí eu trago uma anedota, que é muito interessante, quando a gente estava fazendo a incidência para emplacar a emenda 22, foi apresentada pelo senador Weverton, do PDT do Maranhão, certo? E daí a gente estava conversando com a assessora lá, a Tati. E aí a gente chegou, sentou e falou assim, olha, Tati, daí a gente já se prepara, né? Toma uma água que vai salir, vou explicar o que é o setor, o que é a doação, o que é a sociedade civil, e o que é... Não, assim, a gente sentou, abriu a boca e falou assim, olha, isso daqui é para incidir no TCMD, para doação, para poder ter a possibilidade e tal. Ela falou assim, nossa, comprou, fechou. Daí ela contou uma história da família dela. Ela é do Pará, a avó dela de uma cidade do interior do Pará, e a avó dela queria fazer a doação de um terreno para a prefeitura para construir um cemitério. Desejo da avó dela, da família e de tudo mais. Tentou fazer essa peregrinação, mas o custo dessa doação inviabilizou, que ela acabou tendo que vender para o município a preço de banana, centavos, né? Para poder fazer e viabilizar, então, o desejo, né, que a avó tinha de transformar aquilo. Depois não virou cemitério por umas outras questões lá, que é mais complexo de se fazer um cemitério, mas, enfim. O fato é que a intenção de uma pessoa de fazer uma doação para o bem da sociedade, ela foi impedida porque o ambiente fiscal e legal não permitiu esse desejo e essa vontade. E é isso que é inadmissível a gente ter o regramento jurídico desse país tolhendo essa nossa vontade e essa nossa liberdade de atuar para o bem, que é assim que a gente tem de doação. E como setor, isso nos enfraquece, porque isso não entra como doação, isso não faz parte da nossa cultura, isso não tem forma de a gente, ainda esse é um outro desafio que a gente ainda tem como medir as doações aqui no Brasil, para, de fato, você ter um retrato de quanto isso contribui para o desenvolvimento do país. Mas essa é uma outra história, a gente pode abrir uma outra conversa, que tem outros debates que estão sendo feitos. Mas, enfim, então, acho que eu vou concluir aqui a minha fala, mas antes eu gostaria de reforçar o quão especial fazer parte da Aliança pelo Fortalecimento da Sociedade Civil. Acho que na plenária de abertura também teve um comentário assim, né, de quantas vezes é difícil o nosso setor colaborar. Bom, esse é um dos exemplos que mais me enche o coração e o brilho e o orgulho de fazer parte da filantropia, porque, de fato, como a Priscila colocou aqui, você tem os escritórios, e aqui, gente,
sem falsa modéstia, a gente está com os melhores que conhecem o nosso setor, né, Laís? Inclusive com a rainha que fez o marco regulatório. E as organizações que estão apoiando, e as organizações representativas do nosso setor. Nosso setor é muito diverso, a gente se fragmenta muito. E aí também é outra história, se a gente quiser falar de incentivos fiscais, porque é tudo picadinho e picotado, né? Então, quando você tem associações representativas como o GIF, como a BCR, como a BONG, como a PF e outras, o FONIF, que olha para as filantrópicas, são essas as organizações que estão na linha de frente, tendo uma visão ampla e sistêmica do setor e nos defendendo como organizações. Seja você uma fundação, seja você uma associação, seja você doador de recursos, seja você captador de recursos. Eu acho que tem um papel de fortalecer aí, pelo menos é a crença que a Fundação José Luiz Egídio de Setúbal tem, do papel estratégico que essas organizações têm para nos defender e estar nesses espaços de incidência, fazendo advocacy e pleiteando tanto as melhorias e observando essas questões que estão aí na reforma tributária. Então, tem um papel importante. E eu acho que hoje a gente só conseguiu as conquistas da reforma tributária que tivemos por conta de um processo que começou lá atrás, quando teve o Sustenta OSC, que foi essa iniciativa que a Priscila já foi mencionada aqui antes, que o GIF encabeçou, com recursos da União Europeia, junto com a FGV, e depois teve o espaço que a BCR teve de fazer incidência com uma PEC para acabar com o ITCMD, apresentada pela senadora Mara Gabrilli, ou seja, foram passos que foram dados ao longo desses últimos anos, eu diria, da última década, que nos possibilitaram hoje ter essas conquistas. Então, acho que tem um papel fundamental dessas organizações de infraestrutura do setor, que são pouco reconhecidas e apreciadas, mas que têm, para, de fato, hoje a gente está tendo essa discussão também com qualidade, tendo essa capacidade de incidência. Então, eu fico muito feliz de estar junto com esse grupo de escritórios de advocacia, essas organizações representativas e também outras filantropias, como o Instituto BEGE, o Movimento Bem Maior, que entende a necessidade da gente defender a doação e o investimento social, mas numa visão de setor. É isso. Obrigada. Obrigado, Márcia. Extremamente importante, de fato, é um trabalho muito gratificante para todos nós, estamos envolvidos nele, e pela possibilidade de fazer uma curva de inflexão em algumas coisas, né, como isso, sair de uma tributação para passar para um incentivo fiscal, realmente é o salto triplo carpado, mas aqui, né, tem medalhista olímpico, né, então vamos correr atrás. Mas é o seguinte, não há dúvida que essa reforma, então, afeta o setor, e afeta a estrutura de custos, afeta a forma de planejamento financeiro, né, e aí eu gostaria de convidar agora o nosso colega Aguinailton Cazumbá, né, contabilista, conhece profundamente o setor, para responder uma pergunta que eu acho que deve estar no fundo da cabeça de todos vocês. Vou verbalizar aquilo que vocês nem pensaram ainda, mas vão falar, puxa, eu estava pensando nisso. Que é, de que forma a reforma tributária afeta o planejamento financeiro, a estrutura de custos e a sustentabilidade das organizações? Li o pensamento de todos, né? Vamos lá. Nailton, 10 minutos. Bom dia, boa tarde também, né? Dependendo do horário. Então, agradecer também pelo convite, pela possibilidade de participar dessa mesa cheia de feras. Estou aqui hoje representando a BCR, mas também já não preciso mais falar da importância da instituição, que a Márcia fez muito bem. E eu acho que eu fico com a parte mais complexa, né? Falar sobre a parte operacional dos impactos da reforma tributária nas entidades sem fins lucrativos. Então, o Eduardo pontuou 3 situações, né? Sustentabilidade, planejamento financeiro e sistema de custos. Então, na minha resposta, eu vou trazer algumas informações que já foram passadas aqui pelas antecessoras, com relação principalmente à sustentabilidade, né? O que é que a reforma tributária influencia na sustentabilidade? Vimos aqui que existe um grande risco de os incentivos fiscais terem prejuízos pela situação de que, se realmente o governo não tiver
fechando suas contas positivamente, não vai poder criar e nem ampliar os incentivos fiscais a nível federal. Mas tem uma grande preocupação também existente, é que muitas instituições têm a sua sustentabilidade, ou parte dela, com incentivos estaduais e municipais. Então, uma vez que, como a Flávia falou, o ICMS vai deixar de existir, o ISS vai deixar de existir, automaticamente os incentivos fiscais a níveis estaduais e municipais podem seguir o mesmo caminho. Então, as instituições que têm dentro da sua planilha, da sua estrutura de receitas, os incentivos estaduais e municipais vão precisar também repensar, porque pode ser que esses tributos, esses incentivos, deixem de vir por esse caminho. Então, é um ponto número 1 com relação à sustentabilidade. Outra situação, as organizações precisam identificar ou rever de onde vêm suas receitas. E, claro, isso vai depender da situação de se ela é imune ou se é isenta. Então, lembrando, quem são as imunes? Aquelas que atuam diretamente com assistência social, educação e saúde. Essas vão ter menos impacto. Vamos excluí-las para eu poder responder melhor. Aquelas que são consideradas isentas. Cultura, esporte e outras áreas, meio ambiente, essas vão sofrer impacto, vão ter a sua sustentabilidade abalada a depender do seu tipo de receita. Aquelas que prestam serviços que hoje basicamente não são tributados, vão passar a receber uma carga tributária que pode chegar até 28%. Mas elas não vão calcular 28% e pagar diretamente ao governo, porque depende do que ela investiu nas suas compras, nos seus serviços. Então, é uma série de variáveis. Por falar em sistema de custos, nós não vamos ter um sistema de custos aplicável ao terceiro setor. Isso vai depender de várias condições. É imune ou é isenta? De onde vêm suas receitas? De onde vêm suas despesas? Então, tudo isso vai ter que ser verificado. Ainda pensando nos impactos. Algumas organizações têm como parte de sua renda aluguel de imóveis. Então, tem organizações que têm imóveis e faz alocação. Esses aluguéis hoje praticamente não têm tributação, a partir da incidência do IBS, CBS e IBS, vai haver essa tributação. Temos situações de organizações que fazem alguns eventos, tipo bazares sociais. Ou seja, a legislação fala que qualquer operação com bens e serviços será tributada. Então, muitas organizações vão falar, nós não temos loja, é um bazar que vai acontecer de vez em quando. E a legislação fala, mesmo que não seja recorrente. Ou seja, uma atividade habitual vai ser tributada. Então, essas organizações que têm como fonte de receitas locação de imóveis, que têm comercialização de produtos, que têm a realização de eventos, precisa reestruturar, porque vai sofrer impacto, isso vai mexer com a sua sustentabilidade. E, mais uma vez, reforçando, não tem como criar uma regra geral, porque se essa instituição for da área da saúde, ela não vai ter esse impacto. Se ela for de cultura e de esporte, o impacto vai ser menor. Se ela for instituição de ciência, tecnologia e inovação, ela não vai ter tributação. Então, cada situação tem que ser analisada isoladamente. Então, primeira situação é, qual é a minha área de atuação? A partir daí, eu vou poder fazer uma análise. Se eu me enquadro como imune ou como isenta, e aí faz um outro nível de avaliação. Outro impacto que também é importante ser verificado. Uma vez que o PIS vai deixar de existir, o PIS sobre a folha de pagamentos automaticamente também deixará de existir. É apenas 1%, mas, a depender do volume da folha de pagamentos, vai gerar um impacto, nesse caso, positivo, porque vai ser um tributo a menos. Temos organizações que possuem fundos, desses fundos geram rendimentos, e com esses rendimentos fazem apoio a projetos. Hoje, essas organizações pagam a COFINS, que é 4% do valor dos rendimentos. A COFINS vai deixar de existir. Então, esse tributo deixará de existir também. Então, temos pontos positivos, pontos negativos. Mas cada caso é um caso. Algo que vai ser geral. As organizações vão precisar se estruturar, porque na situação de ela pagar o IBS e CBS e utilizar, como a Flávia falou, a apuração de créditos, é necessário que se tenha um sistema que eu falo, um sistema operacional dentro da instituição, e a sua gestão contábil precisa funcionar bem
para dizer, olha, você nesse período fez aquisições de bens e de serviços, gerou essa tributação, você vai ter direito a esse crédito. Ou seja, você vai poder deduzir esses valores dos tributos quando você prestar serviços, quando você fizer venda. E isso precisa ser feito mensalmente para que não haja um delta de prazo entre o que você tem direito e o que você está pagando. Então, aquelas instituições que têm uma assessoria contábil, tributária, que só trabalha no final do ano para fechar os demonstrativos contábeis, têm que mudar essa gestão. E como vai haver mais trabalho para essa área tributária e contábil, muito possivelmente o custo desse serviço vai aumentar. Com relação às aquisições de bens e serviços, também vai gerar impacto. Porque nas aquisições de bens e serviços, pode ser que esse fornecedor e esse prestador de serviço tenha um aumento nos seus custos com base nessa nova legislação. Alguns serviços vão ter redução de valor, outros vão ter ampliação. Então, as organizações vão ter que conhecer melhor os seus fornecedores de bens e serviços para fazer o planejamento. Então, isso muda a cultura das instituições que nascem com caráter social, filantrópico, gerador de impacto, e vai ter que haver, sim, uma preocupação com o seu lado tributário e fiscal, porque não vai ter como não pensar nisso, não incluir isso na sua metodologia, na sua gestão. As organizações que têm projetos plurianuais, projetos de longo prazo, vão precisar reestruturar esses projetos, porque a partir de 2026 começa a transição tributária. Então, os custos dos projetos vão ser elevados, e os custos institucionais também. Então, todas essas situações que nós estamos trazendo aqui são pontos de impacto, são pontos que vão mexer no sistema de custos e automaticamente na sustentabilidade. Então, essa reforma vai forçar as organizações a se conhecerem melhor. Elas vão ter que se perguntar qual é minha área de atuação ou quais são minhas áreas de atuação. Eu sou imune ou sou isenta? De onde vêm minhas receitas? Essas receitas vão ser impactadas ou não? De onde eu estou comprando? Quem são meus fornecedores? Ainda tem mais um ponto que temos que identificar. Se esses fornecedores são do Simples Nacional ou não. Olha até que ponto nós vamos ter que verificar para saber se nós vamos poder aproveitar os créditos ou não numa dedução de um pagamento de tributos. Então, isso faz com que as organizações tenham realmente que mudar o seu pensamento e sua forma de estruturação e de operacionalização da sua gestão tributária e contábil. Nós, da área contábil, sempre achávamos que era bem mais tranquilo o terceiro setor porque não paga tributo. Mas isso já é um ledo engano, porque gerir imunidade e isenção dá mais trabalho do que gerir tributo. Gerir tributo, você apura o resultado, calcula e paga. E no terceiro setor, não. São várias situações de imunidade e de isenção. Então, as instituições hoje, elas vão ter que trabalhar com sua imunidade, com sua isenção e com sua tributação. E nós passamos muito tempo doutrinando, explicando que, para ser imune de impostos, basta cumprir os requisitos do CTN, do Código Tributário Nacional. Mas, para ser imune das contribuições sociais, tem que ter SEBAS. Aí vem uma contribuição social nova que diz, para essa, não precisa ter SEBAS. Então, é esse outro desafio também, que é compreender a forma da gestão tributária para poder colocar em prática essas situações. Uma coisa que eu acho que vocês não vão ter mais dúvida. A reforma tributária vai gerar impactos nas organizações do terceiro setor. Em algumas menos, em outras mais. Inclusive, quando falamos das imunes, que não vão pagar o CBS e IBS, quando ela gera recursos, quando ela presta serviços, mas nas suas aquisições elas vão pagar. Então, mesmo sendo imune, quando ela compra serviços, quando ela compra produtos, vai ter a incidência do tributo. E esses tributos, antigamente não, né, ainda está em curso, mas os tributos, eles eram dentro do valor do serviço. Eles agora vão ser fora, ou seja, é o valor do serviço mais o tributo. E esse tributo pode chegar a 28%. Isso quer dizer que nas aquisições vamos ter uma elevação do valor investido nessas situações. Então, todas essas variáveis vão ter que ser analisadas de forma individual, ou seja, por cada instituição. Então, nós não vamos ter uma estrutura,
um planejamento e dizer, ó, isso vai ser aplicado para todas as entidades sem fins lucrativos. Não tem como ser aplicado dessa forma, porque tem essas variáveis, essas nuances e todos esses pontos de avaliação. Então, cada situação vai precisar ser analisada individualmente mesmo, para identificarmos esses verdadeiros impactos. Então, teremos umas com menos impactos, outras com mais impactos, e a minha grande preocupação são aquelas que têm um grande volume de suas receitas advindas de incentivos fiscais estaduais e municipais, aquelas que têm parte de suas receitas vinda de locação de imóveis, e aquelas que são prestadoras de serviço. As prestadoras de serviços que não são imunes, elas podem sair de uma tributação que talvez ela pague 2% a 5% de ISS no município, e pode ser que ela passe a recolher 28% de tributação. Então, imaginem, sair de 5% para 28%. E isso vai fazer com que essas entidades façam uma reavaliação de precificação dos seus serviços, porque não vai ter como manter esse aspecto filantrópico se ela tiver desequilíbrio financeiro. Então, para isso funcionar, vai ser necessário avaliar quanto eu pagaria de tributos e quanto eu vou conseguir de crédito de tributos. Se a conta não fechar, com o tempo essas organizações vão ter que aumentar o preço dos seus serviços para poder ter o equilíbrio financeiro. Então, desde ontem estamos discutindo sobre desenvolvimento institucional, a importância da organização, primeiro, cuidar de si para poder cuidar dos outros. E vem agora essa mesa, que é meio terrorista, né? Mas ela é realista, porque nós estamos trazendo informações de impactos que muitas pessoas ainda não identificaram. Quando falamos popularmente que a ficha ainda não caiu, é porque esses aspectos ainda não foram discutidos internamente pela maioria das instituições. E é por isso que esse tema é relevante, está sendo bastante discutido. Então, vai precisar realmente haver essa revisão, essa reavaliação das organizações. Todo mundo vai querer ser ICT, porque ICT não paga IBS e ICBS, mas não é uma simples alteração de estatuto que vai resolver o problema. Então, não podemos simplesmente trocar as atividades. Então, todos esses pontos que nós colocamos aqui vão influenciar a sustentabilidade, vão influenciar os sistemas de custo e vão, automaticamente, exigir um novo planejamento financeiro e também tributário. Então, tudo que a gente imaginou, nós da área contábil, vamos para o terceiro setor porque ela é mais tranquilo. Agora vai ficar ainda mais complexo, porque vamos ter que fazer o casamento entre imunidade, isenção e tributação. Então, o que era complicado vai ficar um pouco mais, mas sim, tem pontos positivos, sim, que foram trazidos aqui, e tem esses pontos de complexidade que, mais uma vez, ressalto, vai ser necessário que as organizações repensem suas estruturas, se reconheçam a nível de classificação tributária como imune, como isenta, e, principalmente, conheçam melhor suas receitas e suas despesas. Porque só assim ela vai saber se vai ter condição de aumentar o seu patrimônio ou talvez ter que investir um pouco mais na sua estrutura interna para que cumpram esses requisitos, cumpram essa legislação e possa continuar gerando impacto social. Então, ontem, a moça, acho que o nome dela é Raíssa, do Instituto Renner, estava aqui falando sobre alguma situação e me veio à cabeça de falar hoje sobre a questão do varejo social, porque tem realmente muitas organizações que fazem bazares sociais, que fazem eventos simplificados para gerar renda. E o grande receio é que os órgãos de fiscalização, né, a dona Receita Federal, entenda que esses bazares, que esses eventos se enquadrem como atividades onerosas, não habituais, e com isso se exija o pagamento de tributos. Então, imaginem pagamento de tributo em um bazar social. As doações, inicialmente, conseguiram sair desse foco, mas outras atividades, ou seja, tudo que movimentar recursos, tudo que for bem ou serviço, e o conceito da legislação é estratégico, né? O que não for bem é serviço, o que não for serviço é bem. Então, basicamente, tudo vai ser tributado. Então, respondendo à tua pergunta, com relação à sustentabilidade, a sistema de custos e a planejamento financeiro, temos que rever toda essa situação e nos apropriar dessas informações, parte delas passadas aqui. Então, aqui eu devolvo agora a palavra para o Eduardo.
Obrigado, Ailton. Fazendo o fechamento, como vai funcionar a transição? Agora, em 2025, a vida segue com os tributos que a gente já conhece. Em 2026, vai ter a incidência de 1% sobre os preços, 0,1% de IBS, 0,9% de CBS, mas esse valor vai poder ser compensado com o COFINS, ou o PIS, em 2026. Em 2027, nós vamos continuar com 1% de IBS, só que agora dividido entre Estado e município. Em 2029, vamos continuar com 1% de IBS, agora continuar dividido entre Estado e município. Então, nós vamos ter 3 anos com uma alíquota de 1%. Que talvez pode dizer, a gente consegue absorver. Mas é o período fundamental de reestruturação financeira, porque a partir de 2029, o IBS começa a subir, e a CBS também. E aí, nós vamos ter a redução do ICMS progressiva, mas a perspectiva é que vai haver uma inflação do setor de serviços. Porque o serviço hoje paga 5, vai pagar 28. Né? Então, vai haver uma inflação do setor de serviços. E a inflação do setor de serviços afeta o terceiro setor, que é um setor de serviço. E é um setor que contrata serviço. Então, nós temos 3 anos para fazer esse planejamento, a estrutura de custos, entender a saída dos incentivos fiscais do cenário, entender que a doação com encargos de publicidade vai passar a ser tributada, para que a gente se organize. Quem se organizar melhor vai estar mais preparado para enfrentar o que virá depois. Então, eu gostaria de agradecer, em nome do GIF, a presença do Nailton, da Flávia, da Márcia e da Priscila. Né? Nós temos agora 1 minuto, e eu não sei se vai... Bom, passo aqui, por favor. Agora eu sei que tem horário de almoço, o retorno é 14h20. Então, nós temos aí 1h20 para o almoço. Agradeço a presença de vocês, a paciência, espero que não tenham perdido a fome. Obrigado.